Então, claro, boa noite, família. Interessante, nas minhas notas escrevi bom dia. Mas boa noite. Acho que eu ainda estava ali tentando raciocinar. Mas boa noite, família. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, poder pregar a palavra de Deus. Claro, obviamente eu não mereço estar aqui, não mereço nada disso. Né? Eu não mereço ter a Bíblia, não mereço poder falar aqui na frente de vocês. E eu queria compartilhar com vocês algo interessante, sabe? Quando eu era criança, não quando eu era criança, mas acho que na minha vida inteira na escola, eu sempre tive muitos problemas com deveres de casa. Então, o professor passaria um dever de casa para fazer. Eu esperaria até o último minuto do segundo tempo para poder começar a fazer esse trabalho. Então, era um trabalho de fazer uma maquete para entregar na segunda. Não sei se vocês sabem o que é maquete. Maquete é aquele projeto que cria mais ou menos na casa, rua, sei lá, seja lá o que for, com isopor, seja lá o que for, para levar na escola. Então, era para entregar na segunda-feira. Eu avisaria os meus pais que eu precisava criar aquela maquete no domingo de noite. Eu preciso fazer uma maquete. Então, era assim, muito ruim com essas coisas, com deveres de casa. Nossa, eu sempre trabalhei no último minuto. E isso era terrível, na verdade. E eu lembro de chegar e implorar por mais um minuto, falar, nossa, por favor, me ajuda, me dá mais tempo, chegar para o professor da escola, por favor, só mais um dia, eu trago amanhã, sem dúvida, que eu esqueci em casa, o cachorro comeu meu dever de casa. Dava uma desculpa esfarrapada. Mas tentava dar um jeito de poder entregar e ter passado aquele tempo. Sabe? Mas eu lembro que tinha um professor. Esse professor, a gente tem aula de filosofia no Brasil, e tinha esse professor de filosofia. Eu lembro ele entrando, todos os dias que ele entrava na sala, não falava bom dia, não falava oi, como vocês estão? Ele entrava na sala e falava caneta na mão, cadernos abertos, primeira linha. E começava a ditar palavra por palavra. E você tinha que escrever cada uma daquelas palavras. E aí, se ele passasse um dever de casa, ele recebeu o dever apenas no começo da aula. Não no final, não no meio. Se você não deu no começo, esqueci, eu não vou receber. Isso é no ensino médio. Ele fala, caramba, como que ele pode fazer isso? Ele falou pra gente, não sei o quê, por que não dá mais um pouco de tempo? E aí ele sempre explicava pra gente. Eu dei uma regra, eu falei pra vocês que ele ia pegar o trabalho nesse horário, nesse dia. Então, isso eu acredito que muitas vezes a Bíblia mostra o mesmo conceito. Deus, ele sempre nos dá a graça, a misericórdia de Deus, mas ainda assim a gente não pode tomar as coisas como garantida. A gente sempre fica esperando o momento certo de tomar uma decisão, certo? É como se fosse, nossa, eu não quero tomar essa decisão agora, talvez eu tomar mais tarde, eu vou me arrepender depois, porque agora é muito difícil. Eu lembro quando eu estava estudando a Bíblia, eu estava num relacionamento impuro, infelizmente. Então, não era realmente puro, eu tinha pensamentos impuros, o relacionamento inteiro estava uma bagunça, não liderava o relacionamento em si. E aí me desafiaram realmente a trazer o relacionamento para Deus e terminar o relacionamento para que pudesse crescer os dois e ficar perto de Deus. E eu lembro de falar, não, mas talvez não precisa fazer assim dessa forma, porque é muito difícil, porque eu gosto muito dela. E eu não gostava, era mentira. E tudo isso tentando adiar tomar uma decisão. E aí eles me falaram algo interessante, mas e se Deus voltasse agora? E se você saísse dessa casa agora e morresse? Um carro te atropelasse? Será que Deus iria te dar mais um minuto de misericórdia, quando Ele já te deu anos e anos da sua vida para poder se arrepender? E isso me fez pensar muito profundamente na minha própria vida e pensar, caramba, realmente eu sempre quis esse minuto a mais. E muitas vezes, mesmo com esse minuto a mais, eu não me arrependi. Muitas vezes o professor fala, não, você pode entregar amanhã, no outro dia eu não levava. Muitas vezes eu pedia, eu falava, não, Deus, eu vou me arrepender dessa próxima vez. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais cair em pornografia, masturbação, eu não vou fazer mais isso. Ainda assim, depois voltava para o mesmo pecado. Mesmo com esse minuto a mais de misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 4. A gente leu essa escritura na última quarta-feira, mas os versículos anteriores. Então, o que estava acontecendo? Eles estão reconstruindo o muro. E aí, eles estão sendo. Sanbalat e Tobias estão tentando construir, na verdade, uma forma de um esquematizar, de poder destruir o povo de Deus, poder atacar eles. E aí, o que fala é que ele separou os homens de tal forma que alguns deles iam estar com a enxada numa mão e a espada na outra. Outros estariam apenas carregando, outros estariam apenas com o exército. Então eles estavam preparados para a batalha. E aí aqui a gente vê algo interessante, porque o muro de Israel era muito longo. Então ficava muito disperso. Então se eles atacassem qualquer ponto do muro, eles não teriam como defender a si mesmos. Mas olha o que fala aqui. Então Neemias capítulo 4, a gente vai ler no versículo 19. Olha o que a Bíblia fala. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro.
do lugar onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se ali, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Uau. Título da pregação de hoje. Quando ouvirem o som da trombeta. Quando ouvirem o som da trombeta. Sabe, a escritura é incrível, porque me ajuda a entender alguns conceitos importantes aqui. A primeira parte, ele fala que a fraqueza deles é que eles estavam separados. O que mostra que se eu, como discípulo, estou separado dos irmãos e das irmãs, o que vai acontecer comigo? Eu sou um alvo fácil para Satanás. Então, vendo isso, Neemias, ele já vê a situação e fala, ok, então, a gente precisa achar uma maneira como que a gente possa defender a nós mesmos. Então, se vocês ouvirem o som da trombeta tocar em qualquer ponto do muro, vocês precisam se reunir e a gente vai lutar lá junto e o Senhor vai lutar por nós. Agora, claro, me ajuda a entender também algo importante, que temos um tempo máximo também. Porque não é que a graça de Deus tem um limite. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é que a misericórdia de Deus tem um limite para isso. Ou que a misericórdia seja mais suficiente, mas a Bíblia nos chama em Gálatas falando que de Deus não se zomba. Que significa que eu não posso ficar vivendo no meu pecado contando com a graça e misericórdia de Deus. Pensando, tipo, eu estou vivendo o meu pecado, mas tudo bem, porque tem a graça e a misericórdia de Deus, então ele vai entender esse meu pecado. Ele vai entender que eu não estou me arrependendo. E aí eu tenho um pet de estimação como se fosse um pecado, que anda comigo de um lado para o outro. Então, realmente pensar, ok, o que realmente eu tenho deixado para trás? Não podemos tomar vantagem da graça dele. Sabe, a Bíblia tem várias conotações para o toque da trombeta, e uma delas é o julgamento final. Em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus voltará ao som dos toques das trombetas, então é esse o sinal que Jesus Cristo estaria voltando. E a pergunta que fica é, você está preparado? Quando a trombeta tocar, você está preparado para poder ir até a batalha? Para poder responder o chamado dos fiéis na terra? Ou será que quando ela tocar, você vai ser achado dormindo? Ocupado com outras coisas, que não seja construir o muro, construir o reino de Deus. O que acontecia é que era durante toda a construção do muro, cada um deles estavam extremamente preparados e prestando extrema atenção ao toque da trombeta. Esperando que se ela tocasse por algum momento, eles iriam correndo para poder atender a situação. Eles sabiam que vidas dependiam disso. Eles tinham temor de que poderia acontecer. Então, quando você ouviu o som da trombeta, tema a Deus. Talvez não seja realmente nos céus agora tocando, que Jesus está voltando, algo assim do tipo, mas a Bíblia em si. Eu acredito que quando a Bíblia nos chama ao arrependimento, seria como se fosse o som realmente tocando em nossas vidas particularmente. Então, diversas vezes, através do dia inteiro, você ouve esse mesmo som. Tocando de novo e de novo e de novo. Esperando com que você se arrependa. Esperando que você tome uma decisão. E aí a pergunta fica, será que eu estou preparado para tomar essa decisão? Porque não é como se a gente não soubesse os nossos pecados. Não é como se eu nunca vi ninguém, nunca ouvi falar. Não. A gente sabe exatamente. A Bíblia fala que Deus fez com que as escrituras estivessem cravadas no nosso coração. Por isso a gente tem um senso de certo e errado. Então não é que você não sabe o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes a gente se engana nós mesmos, certo? Eu lembro de fazer isso muitas vezes, ainda mais com minha mãe, com a louça que tinha que lavar. Pensava, não vai ligar não. Eu já conhecia minha mãe muito bem. Sabia que a casa pode estar arrumada inteirinha. Se tiver um copo dentro da pia, já era. Acabou, a casa está bagunçada. E a gente entende essas coisas também, a gente sabe. A gente sabe que impureza é pecado, moralidade é pecado. A gente sabe que mentir é errado. Nós sabemos essas coisas. Mesmo que ninguém te falou, você sabe, dentro de você já sabe dessas coisas. Mas até mesmo essas coisas tão simples, a gente não consegue seguir. Por isso o primeiro ponto é, tema a Deus. Tema a Deus. Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Será que eu temo a Deus o suficiente para tomar uma decisão para Ele agora? Será que eu temo a Deus o suficiente para poder mudar meu coração agora? Ou será que meu temor ainda não está lá? O que você está esperando para tomar uma decisão? É um sentimento? Sentir algo? Aqui ele fala que como o trabalho é extenso, fala que quando ouvirmos o som, precisamos nos juntar para a batalha naquele local. E a guerra nunca foi a coisa mais linda do mundo.
E se vocês forem ver dados históricos e números da guerra, de quantas pessoas morreram, as fotos de quanto realmente pessoas estavam mortas no campo de batalha. Imagina isso. Isso é um campo de batalha. Não é algo bonito de se ver. Não é algo agradável, não é algo confortável. Por isso a necessidade de estar com Deus do lado vitorioso. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é perguntar, será que eu estou pronto para essa guerra? Mesmo que eu tenha eles chamado, chegar lá, será que eu sei o que eu tenho que fazer? Está pronto para quando Deus voltar, você ir com ele. Imagina isso, estamos reconstruindo o muro. E ouvimos o som da trombeta. Mas não queremos ir. Talvez porque eu não sinto queimar no meu coração que essa é a hora de ir para a batalha. Talvez porque eu não estou sentindo aquele fogo, aquele mover, aquele Espírito Santo que talvez seja a pele arrepiada, os pelos arrepiados. Não, então é o Espírito Santo movendo mesmo. Acho que muitas vezes a gente espera por esse sentimento, certo? Mas, nossa, o culto foi incrível ontem. Por quê? Porque, nossa, eu senti algo no meu coração, e eu senti assim, dessa forma, e eu chorei, e isso, né? Então o culto foi incrível. Porque meus sentimentos falaram para mim que foi incrível. Muitas vezes, todas as decisões, se você olhar na sua vida em si, a maior parte das decisões que você tomou foi por conta de uma forma que você se sentiu. Certo? A gente tomou a decisão de estudar o que a gente estudou na faculdade por conta de que você se sentia bem com aquele curso. E escolhemos a decisão de namorar com certo alguém porque você gostava de como essa pessoa fazia você se sentir. Escutamos um tipo de música porque a gente gosta daquele tipo de música e a gente se sente bem quando ouve isso. Gostamos de certo tipo de comida porque faz sentir bem e faz tudo. Então, muitas coisas que a gente toma decisões são contra os nossos próprios sentimentos. A gente sempre, muitas vezes, espera sentir algo antes de tomar uma decisão. Algo queimando nosso coração, um desejo profundo. A realidade é que essa é a única decisão que você precisa tomar sem considerar nenhuma emoção. Não é algo que você toma. Imagina isso. Imagina se fosse esperar olhar para os apóstolos, então para Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1, versículo 16, quando ele chama assim, chega para chamar eles e fala: olha, vocês quiserem seguir a mim, quiserem ser pescadores de homens, vocês precisam sentir no seu coração que isso está queimando no seu coração. Ele só chama eles: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles deixam as redes deles e seguem Jesus Cristo. Eles falam: pera, mas eu não estou sentindo que você é um mestre. Eu não estou sentindo que isso é para mim. Eu não estou sentindo isso queimar. Imagina se eles fossem: não, eu preciso da minha emoção e algo por trás que queima dentro de mim para tomar uma decisão para Deus. Foi algo racional. Eles entendiam. A gente precisa temer a Deus. A Bíblia nos chama a amar a Deus cerca de 100 vezes através da Bíblia, dependendo da tradução. Agora, a Bíblia chama a gente a temer a Deus 300 vezes ao redor da Bíblia. Um terço das vezes são apenas... Um terço das vezes é o que Deus nos chama a amar Ele. Por quê? Porque começa com temor. Então a Bíblia fala em Êxodo 20, fala que o temor a Deus nos livra do pecado, mas aí a Bíblia fala que realmente para chegar na justiça a gente precisa amar a Deus. Então o que significa que para poder negar o pecado, o que eu preciso fazer primeiro? Temer a Deus. Porque eu sei que se eu pecar, tem um salário do pecado, que a Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Agora, para poder vir para a justiça, porque não é apenas fugir do pecado, certo? Então imagina numa luta, ficar só desviando, toda hora, desviando. Vou desviar, mas não vou desferir um golpe. Não tem como ganhar, vou ficar cansado, eu vou perder. Então, para poder desferir esse golpe, eu preciso do amor. Mas primeiro começa com temer a Deus. Vamos para Lucas capítulo 12. Vamos lá para o Novo Testamento, vamos dar uma olhada na Escritura. Interessante a Carol falar, porque a Escritura eu vi na pregação do Paul Zuri também. E a Escritura é incrível. Em Lucas capítulo 12, versículo 4, que Jesus falando com eles, ele fala advertências e motivações. Então aqui tem uma advertência de Jesus Cristo para a igreja. Para nós, para mim e para você. Amém? Espero que sejam animados para poder ouvir uma advertência de Deus. Direto da palavra dele. Vamos ver o que ele nos adverte. Olha o que a Bíblia fala no versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo do que matam um corpo e depois nada mais podem fazer. Agora, é importante a gente entender que quando a gente vê isso aqui, não tenham medo do que matam um corpo, não é como hoje a gente pensa, mas ninguém está atrás de mim para me matar. Naquela época, pessoas estavam atrás dele para matar eles. Era algo real. Então não é algo filosófico, não é uma figura de linguagem. Não, era algo real que poderia acontecer.
Então ele está falando para um cara que acabou de tentar matar ele, que estava fugindo dos romanos, e acabou de entrar, tá lá suando. E agora tá falando, não tenha medo desse cara que tá tentando te matar. O cara ainda nem voltou a respirar direito normalmente. Ele tá falando para ele, não tenha medo que eles podem matar o corpo de vocês. Olha, vamos continuar lendo o versículo 5. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Uau! Temos que temer a Deus. Essa é a realidade. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, em Provérbios capítulo 1, versículo 7 e capítulo 9, versículo 10, se não estou enganado. Então o que significa? Uma pessoa que não tem medo de colocar a mão dela no fogo, o que ela é considerada? Tola. Então se eu acho alguém que fala, não tenho medo de colocar minha mão no fogo, ela vai lá e coloca e se queima, depois ela começa a reclamar que se queimou, eu falo, você é tola, você sabia que isso ia queimar. Então a Bíblia fala, olha, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você vai ser sábio se você temer a Deus. Se você não temer ele, você não vai lidar com ele da forma que você deveria lidar. Vai lidar com ele de qualquer forma. Tem um ditado que a gente fala no Brasil, que não é a casa da mãe Joana. Querendo dizer que você não pode fazer da maneira que você quer fazer. Não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas. Dentro do reino de Deus é a mesma forma. A gente não lida com as coisas dentro do reino de Deus de qualquer maneira. A gente precisa lidar da maneira que Deus nos chama a lidar. E aí ele deixa ainda mais claro, porque ele fala, né? Ele fala, olha, tema ele porque ele pode te levar, ele pode não apenas tirar o seu corpo, mas até condenar o inferno. Então, quer dizer que eu não tenho esse poder. Eu não posso condenar ninguém, nem levar ninguém aos céus. Não tenho esse poder. Eu não posso falar, olha Deus, isso aqui tá com o meu nome, pode mandar subir. Ou então falar, não gosto disso aqui não, vai pra baixo. E ninguém aqui na terra vai ter nunca esse poder. Ele pode matar o corpo, mas para nisso. Agora ele fala que Deus ele tem esse poder. Tanto de condenar quanto de salvar. Agora, a palavra temor na Bíblia tem um significado de respeito, muitas vezes. Então, muitas vezes, o que mostra a nossa falta de temor a Deus é uma falta de respeito a Ele. Imagina isso. Como você se sente quando alguém te falta com respeito? Alguém já te desrespeitou alguma vez? Um menino que ele cuspiu no rosto do meu irmão gêmeo. E eu sempre fui muito briguento. Mas eu tava aprendendo a me controlar mais. Mas no momento que eu vi que meu irmão gêmeo foi desrespeitado, eu lembro muito bem da forma que eu reagi. Eu fui pra cima dele, entramos na briga e tudo mais, e tive que os professores nos separar. Por quê? Porque eu me senti desrespeitado. Agora, Deus é Deus de graça e misericórdia. Mas imagina isso. No primeiro dia você faz a mesma coisa, desrespeita ele. De novo, desrespeita. O quanto mais a gente tem que ficar contando com a graça e misericórdia de Deus? Até que o momento que chega num ponto onde o pecado tem separado tanto você de Deus que você não tem mais essa volta. É como Hebreus fala que realmente a palavra de Deus como uma espada. A gente gosta desse exemplo, que é como se o pecado fosse o câncer. Aí você tem um câncer na sua mão, e você vai no hospital, e aí a Bíblia te mostra, fala, olha, para você se curar desse câncer, você precisa cortar a sua mão fora. Para que ele não se alastre, mas não pegue seu corpo inteiro. Ela fala, não, mas minha mão é muito importante. Porque, Yuri, eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar instrumentos, então não tem como você cortar minha mão, não tem um remédio que você pode me dar? Olha, vai diminuir um pouco, mas não vai curar. Não, tudo bem. E eu volto um mês depois, já tomou todo o meu braço. E eu volto reclamando, falo, nossa, mas o braço agora está tomado pelo câncer. Eu vou, mas não, agora vai ter que cortar o braço, eu não quero. O que vai acontecer é que enquanto eu não lidar com o pecado, ele vai tomar conta do meu corpo inteiro. E aí eu não vou ter mais volta, eu vou morrer. Mas sem Deus dá um tempo pra gente. Eu acredito que a cada dia que você acorda, respirando é esse tempo que ele tem te dado. Tem aquele ditado que eles falam que tempo é dinheiro. Mas eu acredito que com Deus é diferente. Eu acredito que tempo é graça. Não é dinheiro. É graça de Deus. A graça de Deus para a nossa vida. Porque a verdade é que eu e você não merecemos essa graça. A gente merece aqui. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não quer dizer que você faz por merecer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos para Hebreus capítulo 11. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 28. Interessante, o quanto eu uso Hebreus capítulo 11, e é a página realmente que está saindo da minha Bíblia. Né? Poderia usar qualquer outro versículo na Bíblia inteira, mas parece que toda pregação que eu faço, eu uso Hebreus capítulo 11, que é a única página que está querendo sair da minha Bíblia. Mas bem. Então vamos ler no versículo 28. A Bíblia fala assim,
Desculpa. Amém. Português. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não o tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, o que isso me ajuda a tentar entender aqui? Opa, não é o 11, é o 12, desculpa. Isso, 12. Desculpa, gente. Aham, isso, é o 12. É bom que agora tá na Bíblia inteira, posso trazer a Bíblia mais perto. 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. A escritura é incrível para entender, porque isso é representado novamente em Deuteronômio capítulo 9 também, que fala sobre a mesma coisa sobre Deus ser um fogo consumidor. E isso é interessante, porque a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, então da mesma forma, isso me dá medo, mas mostra também o poder de Deus. O poder de consumir qualquer coisa em seu caminho. Mas ele mostra também pra gente, é incrível entender isso, porque ele começa a falar do reino e tudo mais, pra gente ser grato a Deus, e aí ele fala de modo aceitável, com reverência e temor. Então, o que isso nos ajuda a entender? O nosso temor a Deus é um temor de ser consumido por esse fogo. Mas sabe o que é interessante? Vamos lá para Daniel capítulo 3. Se somos reverentes ao fogo do Deus vivo, o fogo do mundo não vai nos ferir. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Vamos abrir lá em Daniel capítulo 3. A gente vai ler no versículo 25. Opa. Daniel capítulo 3, versículo 25. Olha o que a Bíblia fala. Aqui, só para dar um pouco de contexto, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão lá na Babilônia e eles são presos. E aí fala, o rei Nabucodonosor cria uma estátua e fala, olha, quando soar as trompetes, as músicas e tudo mais, todo mundo precisa vir, todos os povos, línguas e nações precisam vir e adorar essa estátua que eu criei. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego vão lá e falam, a gente não vai se prostrar, não vamos fazer isso. Aí fala, ok, então vamos dar vocês para a fornalha de fogo, onde está ardendo. E aí ele manda eles para a fornalha de fogo. E aqui a gente tem a reação do Nabucodonosor, o que ele vê lá dentro. Olha o versículo 25. Fala, o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Uau! Então o que isso mostra? Como eles temiam mais a Deus do que as pessoas, mais a Deus do que o rei Nabucodonosor, mais realmente serem reverentes ao fogo consumidor que é Deus, eles não precisavam temer o fogo do mundo. O que é o fogo do mundo hoje? Então, muitas vezes, Satanás mostra pra gente que ele quer que a gente tema outras coisas ao invés de Deus. Ter mais medo de uma nota ruim na faculdade do que perder uma devocional de manhã. Ter mais medo de perder um relacionamento com alguém do que perder um relacionamento com Deus. Ter mais medo de perder meu relacionamento com a minha família e estar lá na minha casa com ela do que estar nos céus um dia com Deus. Então é isso que Satanás tenta fazer, e até mesmo Nabucodonosor, porque ele ainda fala para eles. Ele ameaça eles falando, se vocês não me adorarem, quem vai poder livrar vocês das minhas mãos? Ele achava e queria mostrar para eles, olha, nada pode livrar você da minha mão. Eu sou a pessoa mais poderosa aqui. Então todo mundo vive e me serve, para me servir. E aí a gente vê Davi, um homem temente a Deus. E quando ele fala aquelas palavras, eles são tão famosas hoje que fala, quem pode realmente me livrar da mão do Deus vivo? Entendendo que não o rei é uma potência do mundo, ou então meu trabalho, ou então a faculdade, ou então amigos e famílias, mas sim Deus que eu devo temer. Satanás vai querer que você, em vez de temer a Deus, você tema o seu chefe no trabalho, seus amigos, sua família, sua faculdade. Mas por que eles temiam a Deus, e a Deus apenas? Eles conseguiram sobreviver ao fogo. Vamos voltar para Lucas, capítulo 23. No Novo Testamento. Olha isso. Aqui em Lucas, capítulo 23, no versículo, a gente vai ler no versículo 38. Lucas 23, versículo 38. A importância realmente de temer a Deus. Versículo 38
ou 43. A Bíblia fala assim: havia uma inscrição acima dele, aqui é Jesus Cristo quando ele estava na cruz. E aí fala da interação entre ele e os ladrões que estavam na cruz também. Então, Lucas capítulo 23, versículo 38. Fala assim: havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uau! O único jeito para estar com Cristo um dia no paraíso é temendo a Deus. Como eu e você, o nosso lugar deveria ser no lugar desses criminosos, pendurados na cruz pelo nosso próprio pecado. E Jesus vai e toma um lugar no nosso lugar para poder estar na cruz, morrer pelos nossos pecados. Nós podemos ter escolha agora, de realmente, ou nós vamos temer a Deus e estar com Ele um dia no paraíso, ou vamos ser arrogantes e não temer a Deus e não herdar a terra prometida. O ladrão que temeu a Deus, apesar da vida que ele tinha levado, ele é temente a Deus e pede a Deus em humildade. E Deus responde a ele. Jesus Cristo na cruz responde a ele: você ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Imagina isso. O temor a Deus o levou ao paraíso no último minuto. Segundo ponto e último ponto para a gente finalizar. O temor a Deus não é um sentimento. O temor a Deus não é um sentimento. Sabe, muitas vezes eu acredito que, pelo menos para mim, a gente pode ir lá para Gênesis já. Gênesis capítulo 22. Acho que o Lourenço estava falando sobre Gênesis hoje, né, com José. Então, vamos lá, Júlio. Mas, realmente, o temor a Deus não é um sentimento, mas sim uma ação. Muitas vezes o que o mundo faz, ele tira a ação e coloca o sentimento no lugar. Então, ao invés de falar, nossa, o amar essa pessoa, o que eu sinto no meu coração, ao invés de serem os atos. Ou então, o quanto eu, na verdade, estou no meu relacionamento com Deus, o quanto o meu relacionamento com Deus é bom, é o quanto eu sinto que Ele é bom, e não realmente os meus atos e a minha vida, como eu vivo. Então a Bíblia tenta colocar sentimentos que não são a verdade, são reais, mas não a verdade para tirar a verdade, que é realmente os seus atos. Que é isso que mostra, certo? Você falar para alguém, levar alguém no júri, para ser julgado. Ele fala, mas eu não me sinto que eu sou culpado. Mas tem um vídeo dele roubando a loja. Você fala, mas eu não me sinto culpado. E na verdade eu acho que eu fui justo. Eu me sinto bem ainda, eu não me sinto mal. Mas tem um vídeo dele roubando, você vai falar, você tá preso. Não importa como você se sente. É a realidade do que você fez. Então vamos dar uma olhada aqui em Gênesis capítulo 22. Vamos olhar no versículo 9 até o versículo 12. Gênesis capítulo 22. Versículo 9 ao 12. Olha o que a Bíblia fala. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, ele respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Olha isso. Fala que Abraão foi considerado alguém que teme a Deus, não quando ele falou para Deus que não, quando falou com seu filho, não, Deus vai prover uma ovelha para a gente poder sacrificar. Não foi nas palavras de Abraão, porque Abraão já estava demonstrando a fé dele, falando com o filho dele. Na verdade, demonstrou que ele realmente temia a Deus quando ele estava no ato de sacrificar o seu próprio filho. Porque ele queria obedecer a Deus. Realmente, o nosso temor a Deus não é apenas um sentimento, mas eu sinto que eu temo a Deus. Isso por si só não prova nada. A gente sente muitas coisas através do dia inteiro. Eu já senti como se eu odiasse meus pais. Isso passou em 30 minutos depois de eu ver a janta feita na mesa. Certo? A gente sente várias coisas através do dia inteiro. Agora, todas elas são a verdade. Todas elas são a realidade da nossa vida. Fala, nossa, eu odeio esse curso. Dia seguinte, eu amo tanto esse curso.
Esse curso é tudo que eu sonhei pra minha vida. Nossa, eu odeio esse trabalho. Dia de pagamento, eu amo esse trabalho. Mas essa é a verdade, certo? A gente fala, nossa, nossos sentimentos nos guiam tanto para fazer tantas coisas. Mas eles, infelizmente, não são a realidade. Da mesma forma, o temor a Deus. Se eu realmente temo a Deus, não é um sentimento que eu sinto no meu coração, mas é os meus atos, como eu vivo a minha vida. Uma ação. O que você não está disposto a sacrificar por Deus? Porque ele literalmente fala. Ele fala, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou nem seu filho. Então o que você tem negado a Deus? Qual área do seu coração você tem negado e negligenciado a dar a Deus? Por conta da sua falta de temor a Ele. Talvez seja um pecado que você já sabe que você precisa se arrepender. Você precisa já mudar, você precisa de ajuda. E você não tem feito. Por conta da sua falta de temor a Deus. O que você tem negado a Ele? Talvez seja dar todo o seu coração. Talvez estar mais animado, amar mais a Deus, realmente ir atrás dos seus tempos com Deus. Atrás do discipulado. Confessar os seus pecados. Pedir ajuda, pedir conselho. Seja lá o que for, você sabe o que é. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa religiosa. Você teme a Deus? Elas provavelmente vão falar que sim. E se você perguntar para ela, ok, mas está disposto a sacrificar para agradar a Deus? Elas provavelmente também vão falar que sim. Agora, quando o momento chega de algo realmente sacrificar, e aí que as coisas começam a mudar. Em Êxodo, como eu mencionei, capítulo 20, versículo 20, fala que o temor de Deus vai te livrar do pecado. E tem que se perguntar, será que essa é a realidade da minha vida? Se eu não estou liberto do pecado, se eu ainda vivo no pecado, o que isso mostra sobre o meu caráter? Mostra que eu tenho temido a Deus? Olha, se você tem temido a Deus, vai refletir nas suas ações. Eu não posso falar, eu temo a Deus, mas estou em um relacionamento impuro. Eu temo a Deus, mas ainda vivo na mentira. Eu temo a Deus, mas ainda vivo preso na pornografia e na masturbação. Isso não é o real e verdadeiro temor a Deus. Na minha vida, durante os 8 anos, quando eu estava lá no Brasil, desde que eu nasci numa família religiosa, eles pregavam, meus pais eram pastores, e eu tinha esse sentimento que eu temia a Deus. Eu me sentia mal, sentia aquele medo. Eu me disse, nossa, e se eu morrer agora? Mas aquele sentimento sozinho nunca mudou a minha vida. Aquele sentimento de eu temo a Deus, de eu estou bem com Deus depois dessa oração, depois de chorar no culto, ainda assim não era o suficiente para moldar a minha vida, para querer viver uma vida para Deus. Para tomar decisões para Ele. As minhas ações mostravam explicitamente o contrário. Vamos para Malaquias, nossa última escritura aqui. Malaquias, capítulo 3. É interessante também, a gente não precisa ir lá, mas Atos, capítulo 9, versículo 31, mostra como a igreja multiplicava quando eles temeram a Deus. Isso não é interessante? Mostrar o crescimento da igreja linkado com realmente o temor deles a Deus. A Bíblia fala também em 1 Coríntios que, na verdade, as pessoas que temem a Deus, elas inspiram outras pessoas a temerem a Deus também. Então, talvez as pessoas à sua volta falem, nossa, ninguém à minha volta teme a Deus, mas eu temo a Deus. Isso é mentira, não tem como. Se você teme a Deus, você vai inspirar outras pessoas a temerem a Deus. E as pessoas à sua volta vão começar a temer a Deus. A Bíblia fala também em 1 Coríntios, fala que para algumas pessoas, a sua presença como discípulo vai ser um aroma de vida. Mas para outras vai ser um aroma de morte. Desculpa, 2 Coríntios. O que isso mostra? Mostra que o seu temor a Deus, a reverência a Ele. Para algumas pessoas vão ficar super animadas com isso. Que é a esperança delas, que elas podem mudar. Mas para outras vão ser o aroma de morte. Agora, se você não tem sido nenhum aroma, é como sal que perdeu seu sabor. Não tem mais utilidade. Mas olha isso, Malaquias. Eu mesmo não abri lá. Caramba. Também tenho que abrir lá, né? É importante para poder ler a escritura. Eu tô chegando lá já. Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 13 ao 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nós nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção.
Foi escrito um livro com memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Essa escritura é incrível, porque ele fala realmente a diferença entre duas pessoas, dois povos. E algo que ele fala que é incrível, que ele fala realmente, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam um com os outros. E ele fala que o Senhor não vive ficou alegre com aquele tipo de conversa. Talvez as conversas que você tem tido não são conversas puras que alegram a Deus, porque você não teme a Ele. Sabe, algo que eu aprendi essas últimas semanas é que Deus ouve cada palavra que eu falo. E até mesmo os pensamentos que eu tenho. Vou contar algo interessante que aconteceu essas últimas 2, 3 semanas. Eu descobri algo sobre meu coração que eu não sabia antes. E na verdade eu reclamo muito para Deus. Geralmente eu não vou falar em voz alta para não desanimar o povo inteiro. Nossa, reclamando o dia inteiro. Nossa, cara chato, só reclama. Não tem nada bom acontecendo na vida dele. Mas no meu coração eu tô reclamando com Deus. Então, quando eu tinha perdido um passaporte, aplicado um passaporte novo, eu fiquei reclamando com Deus, falando, caramba, Deus, tá demorando muito para chegar um passaporte. Depois, quando eu tinha aplicado pro visto, também, e o visto não tinha saído, eu não tinha conseguido aplicar, tava dando problema no site. Eu falei, caramba, Deus, nosso site não tá funcionando. Quando fui para a África do Sul e voltei, infelizmente eu deixei meu Remarkable, um caderno digital no avião, tinha esquecido lá. Eu falei, caramba, Deus, você permitiu que eu perdesse aqui, eu nunca mais vou poder comprar, só vem dos Estados Unidos, eu não vou ter nunca dinheiro para comprar uma coisa dessa. Então eu reclamei sobre várias coisas. Mas sabe o que aconteceu cada uma dessas vezes? Quando eu reclamei sobre um passaporte, 10 minutos depois, a mulher da Embaixada Brasileira me ligou falando que meu passaporte estava pronto. Quando eu reclamei do meu visto, 10 minutos depois recebi a notificação no e-mail falando que meu visto estava pronto. Quando eu reclamei do meu caderno que eu tinha perdido, 10 minutos depois eu recebi a mensagem do Roach falando que, olha, eu achei seu caderno digital. Cada uma dessas vezes, Deus foi lá e mostrou, eu estou te ouvindo. Até mesmo as suas reclamações. Mas sabe o que eu comecei a pensar? Se você olhar em Números capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala que quando eles reclamaram, Deus mandou um fogo no acampamento que queimou a parte de fora do acampamento. E aí eu comecei a pensar, imagina se no momento eu reclamasse sobre meu passaporte, Deus queimasse meu passaporte e me mandasse de volta para o Brasil. No momento que eu reclamasse sobre o visto, Deus negasse meu visto e eu não poderia estar aqui agora, estaria preso na África do Sul. No momento que eu reclamei sobre o meu caderno digital, e Deus foi lá e fizesse que perdesse, não pode tirar, tem seu dono para ele tirar. Eu não conseguisse tirar nunca mais. Imagina se cada coisa que você reclamasse, Deus está realmente ouvindo, ele fosse lá e queimasse. Para que você possa aprender. E mostrou muita graça de Deus na minha vida. Muita misericórdia dele. Mas da mesma forma que as pessoas que temem a Deus, a Bíblia fala que Deus estava ouvindo a eles. E aí ele fala também, ele fala que algo que me ajuda bastante aqui, ele fala que, nossa, que quando a gente olha para a vida dos ímpios, certo? Ele fala que estão vendo que eles estão prosperando. Mas ele fala algo interessante no final. Ele fala, mas no dia em que eu agir, eu vou ter misericórdia daqueles que me temerão. E eu vou cuidar deles como um pai que cuida de um filho que lhe obedece. Apenas daqueles que temeram a Deus. E ele fala, e mais uma vez, vocês verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Se você realmente teme a Deus, vai acontecer como ele fala aqui. Ele fala que realmente, ele fala que será o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles. E isso me anima muito. Imagina ser o tesouro pessoal de Deus. Deus é o criador dos céus e da terra. Criou tudo que existe. E aí ele olha para mim e para você e fala, esse é o meu tesouro especial. Não, Damião é meu tesourinho. Eu quero ele. Ele. Não quero isso aqui não. É o Damião. Imagina isso, ele olhar para cada um de nós e realmente nos considerar como tesouro especial. Eu fiquei pensando, nossa, é até interessante. Porque a gente sempre está correndo atrás de várias coisas no mundo para tentar encher nosso coração daquilo e sentir realmente especial e amado. A Bíblia fala em Provérbios que todo mundo, não importa se você falar, não, eu sou homem, então sou duro, ninguém pode me atingir, eu sou homenzão, lá do peito, eu nunca choro. E você vai lá e fala, não preciso de amor, não preciso de ninguém do meu lado. A Bíblia fala que todo mundo procura por um amor infalível. Então, até mesmo esse tipo de homem, fechadão, duro, que não precisa de ajuda, também procura por um amor infalível. Talvez não tenha achado por durante tanto tempo, por isso ficou duro dessa forma. Essa é a realidade.
E o único lugar onde a gente pode achar esse amor que não falha é através de Deus. Não são relacionamentos, não é pessoas, não é carreira, não é família, mas apenas Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7, mostra que Jesus Cristo tinha uma reverência e submissão a Deus. Em algumas versões vai até mesmo temor reverente. Então isso nos explica porque em Mateus 26 fala como ele se sentia antes de ir para a cruz. Ele falou que ele estava profundamente triste, uma tristeza mortal. Mas porque ele era reverente a Deus, ele temia a Deus, ele disse que a sua vontade seja feita e não a minha. Agora imagina se ele seguisse e fosse guiado pelos seus sentimentos. Pelo eu sinto como que eu temo a Deus. E não realmente algo real. Será que seria a mesma resposta? Será que ele também teria ido à cruz? Sabe, a última trombeta pode ser algo bom para alguns, porque significa que um dia estarei com Deus nos céus. Mas para outros, uma notícia terrível. Querendo dizer que o seu tempo acabou. Por isso a necessidade da urgência. Eu acredito que essa é a razão pela qual a gente abriu mão de tudo. Saímos do Brasil, fomos para a África do Sul e viemos aqui para poder abrir mão de tudo para poder estar aqui. Porque a Tânia e a Carol abriram mão de tudo para poder estar aqui. O Vitor, para poder estar aqui. E cada um de vocês, sendo conhecido da Bíblia, não vai ser pedido nada menos. Deus abriu mão de tudo para poder estar aqui. Ele abriu mão dos céus para poder vir à terra e morrer por mim e por você. E Ele não espera nada menos. Ele quer que a gente dê a nossa vida a Ele. Não como o mundo fala. Fala, nossa, entrega essa vida a Jesus. Não daquela forma sentimental, não. De uma forma física e real. Realmente, a minha vida pertence a Ele. Não pertence mais a mim. Eu não tomo mais as decisões. Não, minha vida pertence a Deus. O desafio de hoje é bem simples. Examine a sua própria vida. E se pergunte, se a última trombeta tocasse hoje, você seria levado ou deixado? E pense, se a resposta for eu seria deixado, estude a Bíblia. Olhe na palavra de Deus e tome uma decisão hoje. Eu já falei no domingo já. E se você tomar a decisão, quero estudar a Bíblia hoje, eu quero mudar meu coração hoje, a gente pode sentar e estudar a Bíblia, eu acredito que você pode ser batizado hoje. Não é uma questão de tempo, é questão de coração. Nunca foi questão de tempo. A gente vê na Bíblia pessoas sendo batizadas em 3 dias e 1 dia, em questão de momentos. Enquanto a gente vê também questões que levaram mais tempo, como Nicodemos, por exemplo. Então, sim, realmente, é uma decisão realmente do seu coração. O quão antes você quer fazer isso? Quão disposto você está a temer e amar a Deus de todo o coração. E para Deus te dar a glória. Amém.